Eu quero lhe convidar a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Apenas um versículo, Mateus 25, versículo 21. Enquanto você vai achando aí, apenas lembrando que a reunião das mulheres já foi retomada, quinta-feira às 7h30 e sexta-feira, 7h30 da manhã, reunião dos homens, para a última palestra do pastor Elcio acerca de planejamento financeiro com foco bíblico. Então, mulheres quinta, 7h30, homens, sexta-feira, 7h30, além do culto de quarta-feira, dirigido pelo pastor Heitor, às 20 horas, essa quarta agora, tá bom? Mateus 25, versículo 21, texto bíblico diz assim: Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero que você repita apenas a última frase. Entra no gozo do teu Senhor. Para gravar mais uma vez. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Pai amado, nessa manhã, reverentemente nós nos apresentamos diante de Ti, com muita alegria, com muita gratidão por esse privilégio. E pedimos nesse momento que o Teu Espírito nos ajude, e que a palavra a ser ministrada possa ficar gravada na mente, no coração de cada um aqui, e possa fazer diferença. E o resultado disso seja mais temor, mais comunhão, mais proximidade da Tua presença. Ajuda-nos nesta hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa manhã eu gostaria de falar sobre vislumbres da eternidade. Quando a gente fala sobre eternidade, se alguém me perguntasse como é que eu resumiria a eternidade numa palavra, e eu resumiria ou eu definiria eternidade com a palavra gozo. Porque o gozo tem a ver com uma alegria e com uma satisfação e com uma realização e com uma plenitude que nós ainda não conhecemos. Nós temos alguns momentos de prazer na vida, de alegria na vida, de realização na vida, mas qualquer coisa que a gente possa ter aqui nesse plano humano, material e terreno, não se compara ao gozo na presença de Deus. Já vimos alguns testemunhos, pessoas que por algum motivo foram arrebatadas ao céu, ou pessoas que tiveram a oportunidade de experimentar, e o Senhor ainda disse, não é o momento, e voltaram, mas relataram o prazer, o gozo da presença de Deus, da esfera celestial. Por isso eu não tenho medo da morte, e digo a todos os que estão ao meu lado, que não me vejam, se porventura eu partir antes de vocês, não me vejam do ponto de vista humano, terreno, porque aquilo é transitório. Mas o Espírito, ele está numa dimensão de gozo muito maior e muito superior a tudo que nós possamos imaginar. E esse texto fala assim, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas nós estamos falando de vislumbres da eternidade. Se a gente define então a eternidade como gozo, o vislumbre é algo que você contempla ainda não de uma forma clara, não é de uma forma nítida, mas de alguma forma são pequenos lampejos ou sinais dessa eternidade e que Deus nos permite ter durante a semana, e às vezes a gente não sabe que é Deus nos concedendo uma oportunidade, e por não sabermos, a gente passa batido alguns momentos que Deus nos colocou como sinal, como possibilidade de vislumbre da eternidade. E por que precisamos vislumbrar a eternidade cada dia e cada semana? Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. E se a gente perde de vista a eternidade, nós nos tornamos materialistas, nós nos tornamos imediatistas, nós nos tornamos pessoas prisioneiras ou reféns daquilo que se vê, daquilo que se contempla. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, graça e maravilha, Ele nos permitiu ter durante o dia e durante a semana a possibilidade de termos vislumbres
Vislumbres, que é uma visão não plena, não completa, talvez um lampejo, talvez algo rápido, algo simples, mas que nos conecta ao que é eterno. Daí o nome, vislumbres da eternidade. E gostaríamos então de nessa manhã perceber quais são os momentos ou quais são as oportunidades que Deus nos permite para que tenhamos esses vislumbres da eternidade, ou estes vislumbres do gozo que nos está reservado naquele dia. E há dois elementos, e o primeiro é a viração do dia. Diga para o seu vizinho, o primeiro é a viração do dia. Fala para uma outra pessoa enquanto bebo água também. Olha que coisa interessante. Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, versículo 8. Esse texto denota que Deus tinha o hábito de visitar o primeiro casal todos os dias na viração do dia. O que é a viração do dia? Com o decorrer da história e com o decorrer das mudanças de calendários, nós passamos a ter outras referências de dia. Passamos a considerar depois da meia-noite, já é o dia seguinte. Mas no original, no início, e veja que quando Jesus desenvolve o seu ministério, ele já encontrou uma sociedade meio virada, ele encontrou uma sociedade já desorganizada. E Jesus tem a oportunidade nos seus dias de dizer, sim, tudo bem, hoje é assim, mas no princípio não era assim. Jesus sempre teve a sua missão de levar o homem para o original, de levar o homem para o início de todas as coisas. E nós entendemos que Gênesis 1 e Gênesis 2 deve ser a referência para qualquer um de nós. Então, não liga muito para as mudanças que aconteceram no decorrer da história. Mas a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Era um momento de comunhão, era um momento de entrega e era um momento de devoção. E o que seria essa viração do dia? É no pôr do sol. No pôr do sol de um dia, no entardecer ou no anoitecer, no original, então começava um outro dia, terminava um dia e começava outro dia. Então, no pôr do sol de um dia, não importa se são 18 horas, 18h30, 18h45, 19 horas, no original, termina um dia e começa um dia, na viração do dia. E assim a gente entende porque quando você vai ler Gênesis, e o Senhor está criando todas as coisas, a Bíblia diz, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então ele não fala de manhã, tarde e noite como um dia, e depois manhã, tarde e noite outro dia, não. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. E houve tarde e manhã, o segundo dia. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. E então, nesse momento mais lindo do dia, pelo menos no meu ponto de vista, quando o sol está se pondo, onde nós temos as visões mais lindas, onde quer que você esteja, naquele momento, na viração do dia, era nesse momento que a glória do Senhor enchia aquele jardim, e eu acredito que o primeiro casal tinha aquela expectativa, não via a hora. Puxa vida, pela manhã é dia de trabalhar, mesmo Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz, trabalhai enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E então, num dia de trabalho, arando a terra, plantando, colhendo, mas a expectativa, eu não vejo a hora da viração do dia, eu não vejo a hora
do pôr do sol, porque é o momento do encontro. O meu Senhor vem, e quando Ele vem, Ele fala comigo, e quando Ele vem, eu falo com Ele. É claro que nós não estamos mais limitados a tempo, a horário, a lugar, porque podemos ter comunhão com Deus 24 horas, todo momento, todo instante. No entanto, é muito importante entender que Deus nos deixou alguns sinais, para que se porventura alguém vier a esquecer, você possa se lembrar, esse é o meu encontro com Deus. Simples, mas muda a sua realidade de vida. Eu gosto de ficar aqui até um pouco mais tarde, e a alegria que eu tenho de cada dia, quando saio daqui, vou para casa, eu tenho que pegar a Francisco Junqueira ou a Mariana Junqueira, mas o trânsito está meio ruim esse horário, então eu gosto de subir lá pela Castelo, e aí eu subo, e há um determinado momento que ele dá uma curvinha na direção da minha casa, e que ele vai dar de frente exatamente para o pôr do sol. Naquela fração de segundo, naqueles minutos em que eu estou passando de carro ali e que contemplo o pôr do sol, naquele momento eu dou graças a Deus pelo dia, pelo que aconteceu, de bom ou de não tão bom, mas a oportunidade de me encontrar com Deus naquele momento, independentemente da vida com Ele ou do andar com Ele, mas naquela hora nós entendemos que há um sinal da fidelidade de Deus, da graça de Deus, da oportunidade de um encontro com Deus. Em nome de Jesus. E o que acontece como consequência? O vislumbre da eternidade. O gozo, que é pequeno, que é rápido, que é passageiro, mas que é necessário. O vislumbre da eternidade, que Deus me permite dizer, olha, Wilson, você ainda está no deserto dessa vida, você ainda está em meio aos espinhos desta vida, mas há um gozo a se desfrutar, e a cada dia eu te lembro, e a cada dia, Maria, eu te lembro, a cada dia, Antônio, eu te lembro, a cada dia, Rinaldo, eu te lembro, para que você possa entender que a eternidade eu coloquei no seu coração. Pode ser que nessa curvinha você tenha tido um dia mau. Pode ser que naquela curvinha do pôr do sol, você tenha um dia em que não conseguiu vender, não conseguiu comprar, não conseguiu realizar, problema no casamento, problema com os filhos, mas aquele encontro do gozo da eternidade aquece o seu coração. E é a partir daquele vislumbre do gozo que você pode entender que aquele é o momento, primeiro, de se encontrar com Deus, mas em segundo lugar, de cessar a sua obra. Eu sei que nós vivemos uma realidade diferente, onde com a energia elétrica, com a internet, com esses avanços todos, a gente começou a perder referências de dia e de noite. A gente começou a perder referência de trabalho e de descanso. A gente começou a virar o dia e entrar na noite e talvez entrar na madrugada e a gente não interrompe ciclos. E como consequência, a gente tem uma sociedade cansada. A gente tem uma sociedade ansiosa. A gente tem uma sociedade que não se desliga. A gente vai se distanciando do original. A gente vai se distanciando da viração do dia, e a gente não tem um momento onde a gente possa dizer, Senhor, essa é a hora onde eu não somente me encontro contigo, mas é a hora em que eu cesso o meu trabalho. E quando eu falo de cessar o trabalho, eu não estou falando apenas do trabalho digno, do sustento, do dinheiro que você precisa ter, eu estou falando do trabalho da alma, do penoso trabalho da alma, que muitas vezes a gente não consegue cessar, não consegue fazer cessar. A gente entra hora, vira hora, entra dia, sai dia, e há um trabalho contínuo, e cada vez mais a sociedade prisioneira, e não consegue perceber estes sinais que Deus dá para cada um de nós, dizendo, meu filho e minha filha, você fez o que você podia, deu certo, glória a Deus, não deu certo, deixa para outro dia.
Porque nesta hora é hora de você se encontrar comigo, fazer uma avaliação da sua vida, dos seus acertos, dos seus erros, mas cessa a obra, cessa o cansaço, cessa a fadiga. Tira a vestimenta de lutas e de crises, ou mesmo de escravidão, e entra no gozo da eternidade. E vislumbra o descanso que você tem em mim. E isso, amados, está disponível a nós todos os dias. E por que a gente não percebe? Porque talvez a gente já tenha sido engolido pelo espírito dessa sociedade, que não tem marcos, que já não sabe mais diferenciar entre dia e noite, que não sabe mais separar entre uma coisa e outra, em que não se consegue mais distinguir, até aqui vai o meu trabalho, mas a partir daqui começa o meu descanso. E é na viração do dia, que o homem estava acostumado, e lembre-se, estamos procurando voltar ao original. Por que não antes? Por que não pela manhã? Por que não durante o dia? Mas por que na viração do dia? Porque na viração do dia, eu estou terminando um dia, e ao terminar esse dia, eu tenho a oportunidade, primeiro, de renovar a minha espiritualidade diante de Deus. E em segundo lugar, eu tenho a oportunidade de dizer para mim mesmo, cesso o meu trabalho. Não sou prisioneiro do meu trabalho, não sou prisioneiro do dinheiro, não sou prisioneiro do fazer. E eu preciso aprender a descansar. Eu sei que enche as paciências, mas diga para o seu vizinho, aprenda a descansar, meu irmão, aprenda a descansar. E, meu amado, se você compreender o que isso significa, e meus amados, se vocês aprenderem o que isso significa na vida pessoal, mas também o que isso significa na vida do seu cônjuge, porque se você precisa descansar, ele também precisa. E a gente precisa. E a cada dia, Deus nos dá um sinal, um vislumbre da glória. E quando isso se torna uma verdade na nossa vida, sabe o que vai acontecer? A gente vai resolver problemas mais facilmente. A gente vai entregar mais facilmente. A gente vai se renovar mais facilmente. E a gente vai acordar cedo no outro dia, mas na esperança de que no entardecer, eu vou ter um outro encontro com Deus, eu vou me renovar com Ele, e eu vou, naquele momento, dizer o seguinte, olha, o que eu consegui fazer, eu fiz, glória a Deus, mas o que eu não consegui, deixa para o dia seguinte. Na viração do dia, eu tenho a oportunidade de me encontrar com Deus. Na viração do dia, eu tenho a oportunidade de cessar o trabalho. E só para arrematar essa questão do trabalho, o trabalho é digno, não estamos falando contra o trabalho, mas tem um momento que ele precisa cessar naquele dia, para que você se encontre com Deus e para que você entregue o seu trabalho diante de Deus. José deu o nome do primeiro filho Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E quando ele fala, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, ele está dizendo o seguinte, que a mágoa que ele tinha dos irmãos era um trabalho. A indignação por ser injustiçado, por ser vendido como escravo, sem ter oportunidade de se despedir do pai e da mãe, sem ter oportunidade de dizer tchau para ninguém,
ser vendido como escravo, aquilo produziu na vida de José um trabalho. E tem muita gente que descansa do trabalho digno, mas não consegue descansar desse penoso trabalho da alma, que se chama inveja, que se chama raiva, que se chama indignação, que se chama o que for, mas que faz com que a sua alma permaneça em trabalho, em trabalho, em trabalho. E é principalmente desse tipo de trabalho que Deus quer te libertar. E na viração do dia, você se encontra com Deus, e na viração do dia, você entrega seus cuidados, e perdoa quem tem de perdoar, e libera quem tem de perdoar, a quem tem de liberar, e se vê liberado, para que você possa ter paz. Não tem coisa melhor do que você cessar o seu trabalho, passar na padaria, comprar um pão, comprar aquilo que você gosta e comer com paz. E se alegrar sozinho, ou se alegrar com seu pai, com a sua mãe, ou com a sua família, mas ter paz. E isso é um vislumbre da eternidade que Deus lhe permite ter. Mas aqueles que vivem com inveja, cobiçando, com raiva, com ódio, pode comprar uma padaria inteira, pode ter um banquete diante de si, mas a mente e a alma estão em trabalho, em angústia, em agonia, porque não há um encontro, porque não há um momento, porque não há uma viração de dia, onde se encontra com Deus e onde se cessa o trabalho. Na viração do dia, além de se encontrar com Deus e além de cessar o trabalho, você tem a oportunidade de avaliar o que fez. E viu Deus que isso era bom. Então, lá em Gênesis 1, 12, 13, por exemplo, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, e conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E assim sucessivamente, só peguei um exemplo. Mas o que Deus fez na viração do dia, antes mesmo de formar o homem do pó da terra? Antes mesmo, criando todas as coisas, durante o dia, mas na viração de cada dia, Ele fez uma avaliação do que Ele fez. E assim Ele nos ensina a viver. Chegar na viração do dia, olhar para trás e dizer, puxa, eu vejo que isso foi bom. Isso traz descanso. Quando você chega nessa hora e você faz uma avaliação. Por que Deus visitou o casal na viração do dia? Para dar ao casal a oportunidade de fazer uma avaliação do que o casal tinha feito. Mas naquele dia, o casal tinha pisado na bola, tinha comido do fruto que não podia comer. E então, na hora da avaliação, eles tiveram medo da viração do dia. Porque entenderam que na viração do dia se presta contas. Na viração do dia se encontra com Deus. Na viração do dia se cessa o trabalho. Mas quando eles chegaram naquele momento da viração do dia, a alma do primeiro casal estava em profundo trabalho. Em vez de descansar, eles estavam em profundo trabalho. É o trabalho da culpa, é o trabalho do medo. Compreendem, queridos? E quantos estão, talvez virando dia, e não conseguiram aproveitar a oportunidade da viração do dia para dizer, Pai, eu pequei, eu errei, eu vi que isso que eu fiz hoje, ao gritar com uma pessoa no trânsito, ao menosprezar alguém do caixa do supermercado, ao me exasperar com o meu cônjuge, ao passar batido pela vida, isso que eu fiz durante esse dia não foi bom. Eu não estou conseguindo descansar, mas eu quero aproveitar esse momento de avaliação e passar minha vida limpo diante de Ti.
Eu não sei no que você trabalha, mas a viração do dia, conheço aqui o trabalho, a profissão de muita gente, então minha mente passa aqui, eu vejo o engenheiro, eu vejo o Luiz no seu trabalho, eu vejo cada um que vai trabalhando, cada um que vende imóveis. Puxa vida, hoje eu consegui vender um imóvel, vi que isso foi bom. Puxa, hoje eu consegui levantar mais um andar de um prédio, vi que isso foi bom. Hoje consegui trabalhar numa causa como advogado, vi que isso foi bom. Fiz o meu trabalho de arquitetura, ficou tão lindo, tão bonito, vi que isso foi bom. E você poder avaliar o que você fez durante o dia, com equidade, com excelência, dando do seu melhor, vai fazer com que nessa viração do dia, você tenha paz no seu coração, e isto será um vislumbre da eternidade. Pastor, esse meu dia não foi tão bom assim. Todo mundo tem um dia mau, né? Deus, quando fez o jacaré, por exemplo, podia não estar num dia muito bom, né? Estou brincando, gente. Tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Deus fez foi bom, foi maravilhoso. Eu não estava num dia mau. Mas pode ser que você tenha vivido um dia mau. Mas a viração do dia, Senhor, muito obrigado, porque as coisas que não deram certo para mim, o Senhor vai me dar discernimento do porquê. Mas nesse momento, eu cesso o meu trabalho de frustração. Mas nesse momento, eu me deleito em Ti, nesse dia, nesse encontro, e eu cesso o meu trabalho de frustração pelo que não atingi, pelo que não alcancei, por aquilo que me aborreceu. E nesse momento, eu entrego diante de Ti isso que não funcionou, mas eu entro no Teu descanso. Pode parecer simples e bonito na pregação, mas como é desafiador você conseguir fazer isso? Mas eu estou te mostrando o caminho. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos mostra o caminho. Então, para que eu chegue nesse momento da viração do dia, eu preciso já entender que o que estiver diante de mim, eu preciso me esmerar para fazer. Dentro daquela porção de dia que Deus me deu. Para que nessa viração do dia, eu possa prestar contas do que eu fiz. E chegar à conclusão, claro que guardadas as devidas proporções, mas a mesma conclusão a que Deus chegou. Que Deus, ao olhar para trás, vi que isso foi bom. Quantos estão entendendo, queridos? Quantos querem ter essa oportunidade de chegar nesse momento e vislumbrar o gozo da eternidade com as oportunidades que Deus está nos dando? Mas na viração do dia, em último lugar, para que a gente possa passar para o segundo, na viração do dia, em último lugar, a viração do dia é a oportunidade de encontrar-se com Deus, é a oportunidade de cessar o trabalho e é a oportunidade de avaliar o que você fez. Mas, em último lugar, é uma oportunidade de você se regozijar pelo que você fez para o outro. O que isso quer dizer? No primeiro dia, Deus fez o que fez e viu que era bom. No segundo dia, viu que era bom. No terceiro dia, viu que era bom. No quarto dia, viu que era bom. No quinto dia, viu que era bom. Mas quando Ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele viu que isso era muito bom. Não importa se você levanta prédios, não importa se você conserta carros, não importa se você desenvolve um layout ou desenvolve um lindo trabalho de arquitetura, que você possa olhar para tudo isso que você fez e se alegrar pelo que você fez, mas que haja um regozijo multiplicado
quando por detrás do que o que você fez para uma pessoa. E tudo que nós fazemos tem o seu objetivo, tornar a vida do outro melhor. E viu que isso era muito bom. O que o Senhor está querendo trazer ao nosso coração, não importa o que você faça na sua vida, você precisa ter a consciência de que aquilo que você fez tornou a vida do outro melhor. É simples assim. Porque quando nós trabalhamos, não apenas por algo bonito, por algo que nós construímos, mas quando nós entendemos que a nossa vida está se devotando a tornar a vida do outro melhor, isso para você vai produzir uma alegria e um gozo tão grande que este será um vislumbre da eternidade. Quando o Senhor formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele olhou para o primeiro casal. Qual foi o gozo que Deus teve? Eles se parecem comigo. E Jesus nos ensina, tudo que você quer que o outro faça por você, é aquilo que você deve fazer pelo outro. Tudo que você gostaria que fizessem para você, é aquilo que você deve fazer para o outro. E então, na viração do dia, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós cessamos o trabalho, quando nós avaliamos o que nós fizemos materialmente falando, mas acima de tudo, quando nós avaliamos o que nós construímos na vida do outro, ou quando nós avaliamos o que nós denegrimos na vida do outro, o que nós destruímos na vida do outro, o que nós deformamos na vida do outro, o que nós tiramos do outro, da glória de Deus que é na vida dele, e que tiramos por algo que nós falamos, xingamos, menosprezamos, traímos, negamos, maculamos aquele que é a imagem de Deus. Porque muitas pessoas não conseguem vislumbrar o gozo da eternidade, porque em relação ao outro, ele maculou o outro. E quando eu maculo o outro, eu não consigo entrar no descanso. Quando eu firo o outro, eu não consigo entrar no descanso. Eu só entrarei no descanso quando eu olho para trás e vejo que o que eu fiz para o outro foi muito bom. Foi muito bom. Na viração do dia, nós cessamos o trabalho, nós nos encontramos com Deus, nós avaliamos o que nós fizemos materialmente falando, mas nós avaliamos o que nós fizemos ou a favor do outro ou contra o outro. E se foi a favor do outro, para a edificação do outro, como Paulo nos ensina, não haja em vós nenhuma palavra torpe, senão a que for boa para edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe, mas somente as que ministram graça, somente as que ministram favor, que edificam, porque o outro é a imagem de Deus. O outro é a imagem de Deus. E do contrário, não havendo esse modo de vida, essa forma de vida, nós não conseguimos descansar. E não conseguimos vislumbrar o gozo da eternidade no meu dia. Ou no nosso dia. O primeiro sinal é a viração do dia. Mas o segundo sinal é o sábado.
Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Acho que não há mandamento mais esquecido do que este. E eu acho que por isso que ele colocou, lembra-te. Porque o mundo vai fazer de tudo para apagá-lo. O mundo vai fazer de tudo para mudar o seu valor. Mas ele faz parte dos 10 mandamentos. É o 4º mandamento. Mesmo mandamento, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Alguma dessas coisas mudaram? Alguma dessas coisas mudou? Nenhuma. Mas nós precisamos nos lembrar. E por que nos lembrar do sábado? Porque o sábado está nos lembrando, gente, nós temos um trabalho a fazer durante a nossa vida. Mas no 7º dia eu entrarei no gozo e no descanso do meu Senhor. O sábado é uma visão profética, onde Deus nos dá a oportunidade de entender, guarda a eternidade no seu coração. Não é o primeiro dia, é o último dia. Se for o primeiro, já foi, mas se é o 7º, está diante de mim. As coisas no mundo mudaram, historicamente falando, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele está adiante de nós, é uma visão profética. Você tem um tempo de trabalho, mas entenda que assim como Deus trabalhou por 6 dias, mas no 7º descansou, nós temos uma jornada de trabalho. Mas o grande plano de Deus é nos introduzir no descanso dele. Por isso está adiante de nós. E aquilo que nós temos como vislumbre pequeno de cada dia, a viração do dia, o encontro com o Senhor, o cessar do trabalho. Na semana, Deus nos dá uma oportunidade de fazer o nosso trabalho por 6 dias, mas no entardecer da sexta-feira, ter a consciência de que aquele dia pertence ao Senhor. E é uma oportunidade que Deus nos dá naquele dia, de ter o vislumbre para aquela semana, de que aquilo que eu pude fazer, construir, realizar, edificar, glória a Deus por isso. Mas naquele momento, eu dou uma pausa para entender, Senhor, eu entro no teu gozo semanal, eu entro no teu descanso semanal, deixo minhas obras para trás, minhas frustrações para trás, o que deu certo, o que não deu para trás, mas neste dia, entro no descanso que o Senhor prometeu a mim, até que se comece um novo ciclo. Amém, queridos? E é interessante um texto bíblico de Hebreus 3, de 7 a 14. Hebreus 3, de 7 a 14. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Diga,
viram as minhas obras por 40 anos. Por que Deus está falando obras? Porque Ele está dizendo, Deus trabalha a seu favor. Mas aquele que reconhece que Deus trabalha, e aqui Deus trabalhando por 40 anos, viram as minhas obras. Mas olha só o que acontece, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Diga, não entrarão no meu descanso. Diga, quem não percebe as obras de Deus, não desfruta do descanso em Deus. O que Deus quer me ensinar a cada dia e a cada semana? Eu preciso ver as obras de Deus. E se eu percebo as obras de Deus, naquilo que eu ganhei ou naquilo que eu perdi, nas provas, nas lutas ou nos benefícios, mas se eu consigo ver as obras de Deus e glorificá-lo pelo que Ele fez, então eu consigo entrar no seu descanso. Mas quando Deus faz e eu sou ingrato, mas quando Deus faz e eu murmuro, mas quando Deus faz e eu reclamo, mas quando Deus age e não há reconhecimento da minha parte, então eu não consigo entrar no descanso de Deus. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Glória a Deus. Diga mais uma vez, eu quero perceber as obras de Deus na minha vida, para entrar no seu descanso. Aleluia. E acerca do sábado, o sábado só tem sentido a partir de Cristo. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cada dia, o encontro com Deus especial, na viração do dia. E a cada semana, no entardecer da sexta-feira, entregar os cuidados, entregar as obras, entregar as frustrações, os medos, as culpas. E poder perceber que naquele dia é um vislumbre, é como se fosse um rasgo na cortina ou na janela para eu poder contemplar a um gozo. Mas nada disso, nem viração de dia, nem um sábado como um sinal para a semana, teria sentido se não for na pessoa de Jesus. Jesus é o meu descanso. É Ele, meu pastor, que me leva às águas tranquilas. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e achareis descanso, e achareis sábado, e achareis Shabat, e achareis descanso, alívio para as vossas almas. Deus quer nos trazer estes sinais semanais, mas Ele quer trazer para cada um de nós, acima de tudo, a essência do nosso descanso. Jesus é o meu descanso. Jesus é a minha paz. E é a partir dele que todas as coisas
na nossa vida passam a ter sentido.